Às vezes, o que falta em nós é atitude. Atitude. E por não termos atitude, é que muitas vezes ficamos apenas olhando para o problema. Por não tomarmos atitude, é que muitas vezes somos vencidos, somos derrotados, quando nós poderíamos ser vencedores. Mas por ficar apenas olhando para o problema, sem tomar uma atitude, sem tomar uma iniciativa, o que vai acontecer? Nós vamos ser vencidos? Não é? Quando Davi estava ali diante do gigante Golias, ele foi batalhar, ele foi lutar, ele não ficou apenas olhando para o gigante, ele partiu para cima do gigante e disse: olha, você pode vir contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E ele disse: hoje mesmo o Senhor vai te entregar em minhas mãos. Se Davi nunca tivesse tomado uma atitude, ele nunca tinha provado que Deus realmente estava com ele em todas as situações. Ele tinha matado o leão, ele tinha matado o urso, mas gigante era a primeira vez. Foi a primeira vez que Davi se deparou com o gigante. Então o que é que ele diz? Você vem contra mim com todo o aparato de um guerreiro. Eu vou contra você em nome do Senhor, para mim não importa. O importante é que hoje Deus vai te entregar em minhas mãos. Ou seja, ele não ficou apenas olhando para o gigante, ele partiu para cima. Isso chama-se atitude. O Bartimeu, que era um cego também, estava ali pedindo esmola todos os dias. Todos os dias pedia esmola, colocava a sua capa de esmoléu e ele ia pedir esmola. Então Bartimeu sobrevivia com aquilo que lhe davam. Eu creio que era uma humilhação muito grande para ele. Mas como ele não enxergava, né, ele estava ali mendigando. E eu creio que o de mais importante que ele queria era enxergar. Não era que alguém desse nada para ele. Ele queria enxergar, não era receber nada de ninguém, não era receber esmola de ninguém. E um dia ele ouviu, né, como ele não podia ver, um dia ele ouviu que Jesus ia passar por aquela estrada ali de Jericó. Ele ouviu. E quando ele ouviu, eu creio, a Bíblia não relata, mas eu creio que ele pede para os familiares dele: olha, me coloca ali naquela estrada, porque Jesus vai passar por ali. Eu ouvi falar já que ele faz milagres, eu ouvi falar que ele muda situações, eu ouvi falar que ele resolve causas, eu ouvi falar que ele traz solução aos problemas, então me leva ali para onde ele vai passar. Então a atitude dele de querer estar ali aonde Jesus iria passar, porque ele sabia que em Cristo estava a solução para o seu problema. O que ele faz? Ele fica ali na beira da estrada onde Cristo iria passar e começou a gritar. Eu creio que quando ele ouviu o tropel de muitas pisadas, ele perguntou o que é, e disseram para ele: é Jesus. Ele disse: então é a hora de eu clamar. É a hora de eu pedir, é a hora de eu implorar, porque eu quero não viver mendigando, eu não quero viver sustentado por ninguém, eu quero produzir a minha própria sobrevivência. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso? Atitude, querido. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os apóstolos vão lá, alguns discípulos vão lá e diz: cala-te, porque ele não vai te ouvir. Sabe o que aconteceu? Ele não deu ouvido a palavras negativas, porque ele tinha um foco, ele tinha uma atitude, ele tomou uma atitude, ele estava focado naquilo que ele queria tornar a ver. Ele não queria que Jesus desse para ele dinheiro, ele não queria que Jesus desse para ele riqueza, ele não queria que Jesus desse para ele a sua sobrevivência, ele queria a visão, era isso. E ele focou, e quando ele chega, e Jesus ouve o seu clamor, mesmo alguém dizendo que Jesus não ouvia, ele ouve o seu clamor. E daí a pouco Jesus manda buscar: vai lá, chama esse cego aqui. E ele vai. Quando chega lá, alguém chama: ei, vamos lá, o mestre está te chamando. E a Bíblia Sagrada diz que de um salto ele se colocou de pé, jogou a capa fora, que o identificava como mendigo e o autorizava a estar naquele lugar pedindo esmola. Ele joga a capa fora, dizendo o seguinte: eu não preciso mais dessa capa, o que eu preciso é de Cristo. Ele mandou me chamar e eu vou lá. E quando chega lá, Cristo pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele podia muito bem dizer: eu quero dinheiro para mim não estar aqui mais pedindo esmola. Mas sabe o que ele disse? Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero ver, porque se eu ver eu não passo por humilhação, se eu ver eu não vou ficar sendo sustentado por ninguém, se eu ver eu não vou estar mendigando aqui, se eu ver eu não vou ficar sofrendo o que eu sofro aqui pedindo esmola. E Jesus disse: é isso que você quer? É ver? É. Então seja feito conforme a tua fé. Vê, vai lá, vê, enxerga. Jesus fez com que ele enxergasse. Sabe por quê? Porque ele tomou atitude. Se ficarmos parados aí esperando que o problema seja resolvido, não vai acontecer nada. Precisamos tomar atitude. Ei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tome atitude. Você só olha para o problema, mas olha o que Cristo quer fazer por você. Ele te chamou, essa mensagem é como se fosse Cristo dizendo assim: ei, o que você quer que eu faça para você? É hora de você dizer: Cristo, eu quero que esse problema seja resolvido. Cristo, eu quero que essa causa tenha solução. E ele vai te abençoar. Creia.